Em geral, nós humanos somos fascinados pelos tubarões. Quanto maior o tubarão, mais forte é a atração que sentimos sobre eles. Como o megalodonte foi um enorme tubarão com hábitos alimentares notáveis, achamos que se ele ainda estivesse vagando pelos oceanos, provavelmente já teria sido descoberto por alguém. Mas talvez ninguém alcance as profundezas das Fossas das Marianas, o lugar mais profundo da Terra. Vamos ver se as afirmações que ouvimos podem ser verdadeiras. Porém, antes de começarmos a resolver esse profundo mistério, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. Agora, você será um dos primeiros incríveis maníacos a assistir aos nossos novos vídeos. Há muitos céticos por aí que duvidam que o megalodonte tenha existido, mas sabemos que o tubarão megalodonte percorria os oceanos há 23 milhões de anos e temos seus fósseis para provar sua existência. Quando as pessoas encontraram pela primeira vez os dentes desta criatura, acreditavam se tratar de pedras que haviam caído na Terra a partir da Lua. Mas anos depois, os naturalistas atribuíram os dentes fossilizados aos tubarões e depois ao megalodonte. O megalodonte foi o maior tubarão a aterrorizar o oceano e acredita-se que ele tenha sido extinto há 2,6 milhões de anos. O nome megalodonte significa muito dinheiro. Não, eu quero dizer, dente grande. A maioria dos dentes fossilizados de megalodonte tem de 10 a 12 centímetros, mas há alguns exemplares enormes, com mais de 17 centímetros. Você sabia que a mordida de um megalodonte era mais poderosa que a do Tiranossauro Rex? Simulações de computador estimam que a mordida do megalodonte tinha de 10.900 a 18.140 kg força. Com essas estatísticas, gostaríamos de acreditar que megalodonte poderia sobreviver a qualquer coisa. Mas por que acreditamos que megalodonte ainda pode estar por perto? Esse tipo de situação já ocorreu antes? A resposta é sim. A lula gigante parecia ser uma criatura mítica, ou pensava-se que fosse extinta. Os cientistas eventualmente constataram sua existência a partir dos corpos que apareciam nas margens oceânicas e das marcas que deixavam nas baleias. O mundo finalmente teve um vislumbre da lula gigante em 2006, quando pesquisadores japoneses a registraram em uma câmera. Com 17 metros e pesando quase 1 tonelada, a lula gigante é o maior invertebrado da Terra. Isso que é lula, hein? Então, se a lula gigante ficou escondida dos olhos humanos por centenas de anos, por que os megalodontes não poderiam também estar se escondendo? Existem dois grandes fatores a serem lembrados se quisermos descobrir se um tubarão megalodonte ainda pode estar vivo. Primeiro, vamos explorar o tamanho desta espécie de tubarão. Existem dois grandes fatores a serem lembrados se quisermos descobrir se um tubarão megalodonte ainda pode estar vivo. Você se lembra que mencionamos que a mordida do megalodonte era mais forte que a de um tiranossauro? Pois é, tendemos a pensar no Tiranossauro Rex como uma criatura enorme, mas se você colocar um tiranossauro ao lado do megalodonte, vai entender o quão grande o megalodonte realmente era. Megalodontes poderiam crescer até 18 metros, 3 vezes o tamanho de um Tiranossauro Rex. Então você sabe quem ganharia uma briga entre os dois. Se estivesse na água, em terra firme, eu aposto no T-Rex. Agora vamos viajar para o leste, até as Ilhas Marianas. Se nos aventurarmos um pouco além delas, além do Oceano Pacífico, encontraremos a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano e o ponto mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas tem quase 11.034 metros de profundidade e mede mais de 2.400 quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura. Para ter uma ideia da profundidade, se você afundasse o Monte Everest na Fossa das Marianas, ainda sobraria espaço livre. Para comparar o comprimento, em 2.400 quilômetros, você pode percorrer a metade do caminho entre o extremo norte e o extremo sul do Brasil. 2.400 quilômetros também é a distância entre Madrid, na Espanha, e Copenhague, na Dinamarca. Dado o tamanho da Fossa das Marianas, você acha que o megalodonte poderia estar morando lá,
sem que ninguém soubesse? Nós certamente acreditamos que sim. Existem outros elementos a serem considerados também. Vamos explorar as condições de vida na Fossa das Marianas. Poderia existir vida ali? Sabemos que a Fossa das Marianas é um lugar em constante escuridão, com uma pressão de até 8 toneladas por polegada quadrada. Há aberturas no fundo do oceano que liberam sulfeto de hidrogênio e outros minerais a uma temperatura de 300 graus Celsius. A parte mais profunda da Fossa das Marianas é chamada de Challenger Deep. De acordo com um relatório da National Geographic, apenas 3 pessoas desceram até o Challenger Deep. As 2 primeiras avistaram um peixe, provando que a vida é possível nas maiores profundidades do oceano. Agora sabemos que existem milhares de espécies de invertebrados e peixes. A Fossa das Marianas possui estranhos animais translúcidos, chamados holoturians, novas espécies de medusas, polvos brancos fantasmagóricos e muitos outros. E algumas dessas espécies têm uma vida curiosamente longa. Um megalodonte seria capaz de viver nessas condições? Se houvesse um tubarão megalodonte vivendo por lá, talvez não parecesse como imaginamos. Para sobreviver na Fossa das Marianas, o megalodonte teria que se adaptar às condições e evoluir. Também teria que mudar sua dieta de baleias, golfinhos, leões marinhos e vacas marinhas para os organismos que residissem na Fossa das Marianas e esperar que pudesse encontrar e consumir sua usual tonelada de alimentos por dia. Se o megalodonte evoluísse na Fossa das Marianas, é fácil imaginá-lo como um enorme tubarão bioluminescente, que poderia viver por centenas de anos e se alimentar de organismos translúcidos. Mas isso é apenas especulação. Em 1995, o cineasta James Cameron fez 12 mergulhos com submergíveis tripulados até os restos do Titanic, a fim de coletar amostras e gravar imagens para o que se tornaria seu filme blockbuster. Familiarizado com expedições submarinas, em 2012, ele se tornou uma das 3 pessoas a alcançar o Challenger Deep, na Fossa das Marianas. Segundo as Nações Unidas, há 7,6 bilhões de pessoas no mundo hoje, e apenas 3 delas chegaram ao ponto mais profundo da Terra. A realidade é que, com tão pouca pesquisa, é impossível saber o que realmente existe nas profundezas da Fossa das Marianas. Talvez possamos perguntar a James Cameron e sua equipe se ele viu a cauda de um megalodonte enquanto estava lá embaixo. Você pode continuar ouvindo relatos de megalodontes na Fossa das Marianas, mas não mergulhe por lá para descobrir se os relatórios são verdadeiros. Este local é agora uma zona protegida dos Estados Unidos, e os pedidos de pesquisa devem passar pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e pelos Estados Federados da Micronésia. Ainda assim, se os relatos de megalodontes que vivem na Fossa das Marianas são reais ou não, há muitas pessoas por aí que gostariam de acreditar que eles são verdadeiros. E aí, você acha que os megalodontes ainda poderiam estar vivos? Se eles tivessem evoluído na Fossa das Marianas, com o que você acha que eles se pareceriam agora? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. E não se esqueça de clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. Tchau!